Queridos, eu quero trazer algo para o teu coração nessa tarde. Eu tenho só alguns minutos, então eu vou ser bem breve. Mas eu quero trazer algo que o Espírito tem ministrado ao meu coração nos últimos dias. E na verdade essa mensagem nasceu num tempo de mesa. Uma mesa que eu tive algum tempo atrás. E foi incrível porque na verdade foi uma mesa muito inusitada. Eu não me preparei para esse momento. Nós não combinamos esse momento. Mas aconteceu. Sentei diante de uma pessoa, e essa pessoa começou a me contar algumas coisas, começou a me falar algumas coisas, e essa mensagem nasceu exatamente desse tempo. Eu não sei você, mas existem alguns momentos que a gente senta em algumas mesas e depois a gente fala, meu Deus do céu, o que eu fui fazer ali, né? Porque algo sempre vai mudar na sua vida, e algo mudou na minha vida. O Espírito Santo trouxe algo para a minha vida, e eu quero compartilhar com você isso, em nome de Jesus. Está todo mundo bem nessa tarde? Amém? Vamos juntos então? Abra tua Bíblia comigo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Vamos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3, vai! Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? Diga amém. Eu quero compartilhar algo com você nessa tarde que diz: não basta ser espiritual. Diga a pessoa que está do teu lado aí, diga para ela: não basta ser espiritual. Eu sei que muitas vezes quando nós trazemos algo assim, e talvez nesse exato momento na sua mente você já está criando algumas coisas. Pô, como assim? Como não basta ser espiritual? Eu estou numa igreja, eu vim a uma igreja para aprender a ser espiritual, e eu vou ouvir algo assim. Eu quero que você entenda, e por favor, não me julgue agora, espera até o final dessa mensagem, você vai entender. Eu só vou abrir aqui, mas nós vamos fechar essa mensagem, e você vai entender exatamente o que eu quero trazer para o teu coração, amém? Amém? Eu sei que é muito fácil nós reconhecermos a soberania de Jesus nas nossas vidas. É fácil nós olharmos para Jesus e reconhecermos que Ele é aquele que veio e nos tirou do pecado. É fácil nós olharmos para Jesus e nós reconhecermos que Ele é o Filho de Deus. Quantos creem nisso? Digo amém. Quando olhamos para Jesus, entendemos que Ele veio como o único, assim como o Lê falou, Ele veio como o único Filho de Deus. Mas quando Ele ressuscitou como o primogênito de toda a criação. É fácil nós olharmos para Jesus e nós entendermos que a palavra diz que o seu reino nunca terá fim. Olharmos para Jesus e reconhecermos que tudo começa nele, tudo é por Ele e tudo é para Ele. Quantos creem nisso? Diga amém. Desde o Antigo Testamento tudo convergia a Ele. Em todo momento nós olhamos e tudo diz respeito a Jesus. Ele é 100% Deus, mas também Ele é 100% homem. Agora, olharmos para Jesus e vermos que Jesus é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. Olharmos para Jesus e reconhecermos que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Olharmos para Jesus e sabermos que Ele é a estrela da manhã, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Quem está comigo nessa tarde? Nós reconhecemos a soberania dEle. Olhamos para Jesus e dizemos: eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu sei o que Ele é capaz de fazer. Agora, é impossível nós falarmos da sua soberania sem falarmos da sua humanidade. É impossível falarmos da soberania de Jesus e não entendermos, e não falarmos, e não reconhecermos que Ele foi homem. E aqui nós acabamos de ler em Timóteo, quando a palavra de Deus diz: porque Deus se revelou através de Cristo, homem. Ele faz questão de enfatizar o homem Cristo Jesus. Quando você lê em Filipenses diz que Ele veio como homem e se esvaziou de si mesmo. Jesus,
homem. Jesus humano. Jesus, ele era tão homem que ele se confundia entre as pessoas. No momento em que ele foi vendido e traído, a Bíblia diz que os soldados chegaram a Judas e disseram: Judas, nós precisamos que você beije aquele que é o Messias. Jesus, ele era tão parecido com as pessoas, ele era tão normal, tão gente, tão pessoa, que foi preciso alguém beijar o rosto de Jesus para que pudessem identificar: esse é o Messias. Jesus, ele teve fome. Tem alguém com fome aqui nessa tarde? Eu estou morrendo de fome, gente, de verdade. Amém, o Murilo também. Mais um. Vai se manifestando, né? Os fominhos vão se manifestando. Ele teve fome, ele teve sono. Quando nós olhamos Jesus, nós vemos que Jesus chorou. Nós olhamos para Jesus e vemos que ele se irou. No momento em que ele entra naquele templo e ele começa a derrubar tudo, a ira estava ali por um propósito, mas ele se irou. Nós vemos Jesus se cansando, sentando algumas vezes na beira de um tanque, dizendo: cara, eu estou cansado, porque ele era homem. Vemos Jesus em um determinado momento pensando até mesmo em desistir. Alguém já pensou em desistir alguma vez? Amém, todo mundo. Quando ele olha e diz: Pai, por favor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Nós vemos um Jesus humano, nós vemos um Jesus homem. E é incrível porque Jesus, ele realmente não veio à terra para nos ensinar a sermos seres super espirituais. Jesus veio para nos ensinar a sermos gente. Tem alguém comigo nessa tarde? Diga amém. Ele veio para nos ensinar a ser gente. Ele não veio aqui para nos ensinar a sermos Deus. Ele veio aqui nos ensinar a sermos homens. Ele não veio nos ensinar a fazer o que Deus pode fazer. Ele veio nos ensinar a fazer o que o homem pode fazer. Ele veio mostrar como o homem deve se comportar. E aqui eu estou dizendo o homem, mas as mulheres se encaixam também, amém? Está todo mundo me entendendo? É a humanidade de Deus. Ele veio nos ensinar exatamente sobre isso. E assim como ele não veio para nos fazer pessoas melhores, mas ele veio para nos dar uma nova vida. Quantos têm a nova vida de Cristo? Diga amém. Não basta ser espiritual. Não basta apenas imaginar que somos seres espirituais, que somos como espíritos flutuando pela igreja, que somos como espírito pairando sobre a cidade. Não, nós não somos apenas espirituais. E você vai entender o que eu quero que você entenda nessa tarde. É incrível porque para alguns de nós, talvez a grande maioria, ou para poucos, eu não sei, mas para muitos o evangelho de salvação é como se fosse um evangelho de fuga. É o momento em que eu aceito Jesus e a partir de agora eu só preciso esperar o dia que Jesus vai me levar para o céu. Quantos aqui vão subir para o céu? Diga amém. Amém, glória a Deus. Mas para alguns talvez esse seja apenas um evangelho de fuga. Eu me converti a Jesus e agora eu não vejo a hora de subir, agora eu não vejo a hora de estar no céu com o Pai. Glória a Deus por isso, meu irmão. Esse é o nosso maior alvo, é a nossa maior promessa, a nossa esperança está nisso. Mas eu e você precisamos entender que existe uma terra, existe um reino aqui nessa terra, existe um povo aqui nessa terra, existe algo aqui que eu e você ainda precisamos fazer. Porque senão no momento que entregamos a nossa vida para Jesus, Ele já viria e então agora vai embora. Mas Ele não fez isso. Ele olhou e disse: não, peraí, agora você precisa entender o evangelho do reino. E o evangelho do reino é manifestar o reino dos céus na terra. Quem está comigo, diga amém. Ele diz: é muito mais do que apenas entender o evangelho da salvação. É reconhecer o evangelho do reino entre nós. É olhar e dizer: existe um reino do céu que eu preciso manifestá-lo na terra. Existe algo no céu que eu preciso trazer à existência aqui nessa terra. Quantos creem nisso? Diga amém. A salvação, ela é apenas uma porta de entrada. É o começo, é o início, não é o fim. Eu recebo a salvação, me torno filho, e por isso eu me torno herdeiro, e então eu sou co-herdeiro.
mas existe um processo. É o começo de uma nova vida, é o início de uma nova vida. Deus tem muito mais para fazer na sua vida, meu irmão. Deus tem ainda muito mais para fazer na sua vida. Mas deixa eu te dizer algo, Deus tem algo ainda para fazer através de você. Não é só em você, mas é através de você. E é incrível porque nós entendemos e reconhecemos que se nós imitarmos a Cristo, somos parecidos com o Pai. Quantos creem nisso, digam amém. Mas a minha pergunta é: e se as pessoas imitarem a você, elas serão parecidas com Cristo? Se eu imitar a Cristo, eu me pareço com o Pai. Mas se as pessoas olharem hoje para mim, elas vão ver Cristo em mim? Quando o teu filho olha para você, quando a tua esposa olha para você, quando o teu marido olha para você, ei meu irmão, aqui dentro é muito fácil nós termos a nossa cara de gente boa, para não falar outra coisa. Aqui é muito fácil nós mantermos isso, mas é dentro da nossa casa que o nosso filho sabe quem nós realmente somos. É dentro da nossa casa que a nossa esposa sabe como nós fazemos as nossas negociações. Se tem alguma mutreta, se tem alguma tramóia, ou se nós somos honestos, se nós somos homens e mulheres de caráter. Se as pessoas olharem para nós, elas verão Cristo em nós. Eu acho que está meio pesado, né, gente? Eu vou dar uma relaxada então, pode ser? Sorria para a pessoa que está do teu lado, dá um sorriso para ela, fala para ela: relaxa, está tudo bem. Feliz, feliz, feliz. O Lê veio aqui, contou um monte de piada, fez um monte de brincadeira. Aí eu chego aqui e dou uma dessa, Lê. Acabei com a tua mensagem. Não, vamos lá, vamos junto. Você precisa entender que o Evangelho, ele não foi feito para ser pregado, o Evangelho foi feito para ser vivido. Esse Evangelho que você ouve em cima dessa plataforma não é apenas para ser pregado aqui e você olhar e dizer: uau, que mensagem legal. Não, é para você viver esse Evangelho dia após dia. É você viver na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no dia a dia. É para você levar esse Evangelho, é você manifestar esse Evangelho. Quantos creem nisso, digam amém. Você precisa entender isso. Moisés, ele guiava o povo debaixo de um jugo. Mas é incrível porque quando você vê Josué, o sucessor de Moisés, Josué, ele guiou o povo através do exemplo. Ele diz assim: olha, eu não sei vocês, o que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, eu não sei, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, ele olha e diz: olha, se vocês quiserem, vocês podem olhar para mim e para minha família, e vocês vão ver Jesus na minha casa, vocês vão ver Deus na minha casa. Se vocês quiserem, vocês podem olhar para mim e para minha família, e vocês vão ver que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu quero que você entenda algo nessa tarde, em nome de Jesus. Você precisa sair daqui desse lugar podendo dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós decidimos servir ao Senhor, nós decidimos ser uma família modelo diante do Senhor, nós decidimos ser testemunho vivo diante do Senhor. Quantos creem, digam amém. Moisés, apesar de ser um homem cheio da presença de Deus, Moisés, apesar de ser um homem cheio da vida de Deus, a Bíblia diz que um determinado momento ele tem um dos maiores encontros com o próprio Deus. Ele sobe no monte e lá em cima, durante dias, o Senhor se revela a ele. Eu fico imaginando, meu irmão, o manto que era aquele lugar. Eu fico imaginando a unção que estava naquele lugar. Eu fico imaginando a glória que estava naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus entregou a Moisés aquilo que estava no coração dele. Deus escreve as tábuas da lei, os 10 mandamentos, e diz: filho, eu quero compartilhar aquilo que está no meu coração. Tamanha era a glória de Deus na vida de Moisés. Moisés desce do monte, resplandecendo, falando no mistério, sapatinho de fogo, girando de um lado para o outro. Mas a Bíblia diz que quando ele desce, ele vê aquele povo todo destruído. Ele vê aquele povo adorando um bezerro, adorando outros deuses. Ele olha e diz: cara, não foi nada disso que eu ensinei. Ele olha arrependido, frustrado, irritado, irado, com ódio, e ele quebra as tábuas da lei.
ele quebra aquilo que Deus havia construído. Eu aprendo algo com isso. Muitas vezes nós entramos no nosso quarto, oramos, clamamos a Deus: Jesus, salva o meu marido, Jesus, salva a minha esposa, Jesus, salva os meus filhos, Jesus, faça isso, faça aquilo, e Deus está trabalhando no seu favor. Mas de repente, no momento de um desafio, no momento de uma situação que você não esperava, aquilo que Deus estava fazendo, você mesmo destrói com as suas próprias mãos. Talvez você olhe e diz: cara, mas eu orei tanto, eu jejuei tanto, eu estava tão cheio. Mas talvez lhe faltou algo. Talvez lhe faltou uma inteligência emocional, um equilíbrio emocional. Aquilo que hoje dizem de inteligência emocional, a palavra já chamava de fruto do Espírito. Domínio próprio, mansidão, bondade, longanimidade. Talvez aquilo que lhe faltava era poder olhar e dizer: calma, deixa eu contar até 1000. Calma, Espírito Santo, me ajuda nesse momento, me dá direção. Talvez você esteja cheio do Espírito Santo, talvez você esteja cheio de vida, mas no momento crucial, você se descontrola. Não tem ninguém aqui nessa tarde não, né? Graças a Deus, eu estou pregando aqui, mas não tem ninguém assim. Todo mundo aqui é controlado, é calmo, é tranquilo. Ai, não. Meu irmão, você entra no trânsito aqui de Orlando, ainda mais esses dias agora, cheio de turista. Meu Deus do céu, eu não sei você, mas por dentro eu fico: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, Espírito Santo. Ei! É nesse momento que você manifesta o Cristo que está em você. É nesse momento que você manifesta aquilo que está dentro de você. Quantas vezes nós permitimos que o nosso descontrole destrua aquilo que Deus construiu? A nossa falta de controle destrua aquilo que Deus está fazendo. Talvez seja o momento de nós descermos do monte de oração e passarmos a ter atitudes de um cristão. Essas mensagens são boas que ficam em silêncio, né? Fica todo mundo: meu Deus. É incrível, meu irmão, porque a maioria dos gabinetes que nós fazemos como pastores, eu, Vini, tenho certeza que o Lê, a maioria dos gabinetes que nós fazemos são de casais, onde a esposa chega e fala: eu não aguento mais meu marido. Na verdade ela não fala assim, né? Eu não aguento mais meu marido. E aí a gente fala: o que aconteceu? E ela começa. Ou então o marido olha e fala: cara, eu não aguento mais essa mulher. E você começa a perceber que não é algo espiritual, não é algo de pôr a mão, expulsar demônio. Não, você percebe que, cara, a maioria dos nossos gabinetes não são de cunho espiritual. Nós não precisamos ficar: é pecado, olha, ele traiu. Não, mas é literalmente a dificuldade de relacionar-se. Porque meu filho isso, porque meu pai aquilo, porque meu patrão isso, porque aconteceu isso, e meu sócio aquilo. E nós começamos a olhar e falar: Jesus, tem hora que nós somos mais psicólogos do que pastores. Fala, meu filho, fala. Mas seria tão simples se nós entendêssemos quem nós somos em Cristo Jesus. Existe um fruto, existe um espírito, existe algo que pode habitar dentro de você e transformar o seu caráter, e transformar você por completo, e fazer com que você realmente seja a imagem e semelhança de Deus. Você precisa entender que a nossa espiritualidade, ela é literalmente medida pela maneira que nós conseguimos controlar as nossas emoções. Ei, meu irmão, isso é espiritualidade, amém? Está todo mundo comigo hoje? Isso é espiritualidade. Rodar no manto, cair no mistério, isso é maravilhoso. Mas ser espiritual é no dia a dia. São as suas atitudes, seus comportamentos. É como você é como pai, como esposa, como filho, como filha.
Eu não estou falando aqui sobre viver na carne, eu não estou falando de carnalidade, eu estou falando de humanidade. Eu estou falando de vivermos como homens. Talvez essa espiritualidade que você diz que você tem, ela não é a mesma espiritualidade que Jesus veio nos ensinar a ter. Talvez você acredita que você vive uma vida espiritual, mas talvez não seja exatamente a vida espiritual que Jesus espera que você tenha. Pastor, então qual é essa vida? Ontem, na verdade esses últimos 2 dias, mas culminou ontem, finalizou ontem. Meu irmão, de verdade, eu tenho convicção que nós tivemos aqui o culto mais cristocêntrico que nós já tivemos em toda a história de Lagoinha, Orlando. O culto mais centrado em Jesus. Ninguém rodou no manto, não teve nada, e é muito bom, eu adoro isso, gente, por favor. Mas ontem foi generosidade, o ato de dar, um cuidando do outro, um olhando para o outro e dizendo: você precisa de alguma coisa? É você olhar agora para essa pessoa do teu lado e você dar um abraço nessa pessoa. Olha aí, tem gente que está entendendo o que eu estou dizendo. É você poder ir lá fora e chegar para alguém e dizer: você precisa de algo? Cara, esses testemunhos que o Lê traz aqui, eu fico, Jesus, eu queria essa ousadia. Vou chegar lá ainda. Pô, o cara pagar. Cara, eu fico olhando e fico: Jesus, é isso. Isso é espiritualidade. Quem está me entendendo nessa tarde, por favor, diga amém. Vai muito além, meu irmão. Cada encontro que Jesus fez, cada encontro que Jesus tinha, sempre mudou a história daquele que ele se encontrou. Todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém, ele mudava a história daquele alguém. E se fosse preciso, ele mudava a rota dele para ter encontro com aquela pessoa. E se fosse necessário, ele parava tudo para ter um encontro com aquela pessoa. E se fosse necessário, ele mudava completamente o destino só para ter um encontro com aquela pessoa, só para poder olhar nos olhos daquela pessoa e dizer sobre ela, e declarar sobre ela, liberar sobre ela salvação, cura, transformação. Isso são atos de justiça. Num determinado momento, Jesus, caminhando por um caminho, ele vê que havia uma mulher viúva que havia perdido seu filho, o seu único filho. E Jesus faz questão de desviar a rota e dizer: não, eu vou lá, eu vou parar aquele funeral, eu vou acabar com aquele velório. E Jesus chegou ali, e ele vê aquela mulher chorando, e a Bíblia diz que ele se compadece daquela mulher. Ele tem compaixão daquela mulher. E quando ele se aproxima dela, ele diz: seu filho não morreu. Ei, menino, levanta. E um milagre acontece naquele momento. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Se for preciso, Jesus muda a rota para alcançar você. Se for preciso, Jesus vai mudar o caminho para alcançar os seus filhos. Se for preciso, Jesus vai parar tudo para olhar e dizer: não, agora é a sua vez. Agora é a hora de eu parar e manifestar a minha presença e a minha glória na sua casa. Ele veio e se fez homem e nos mostrou que é possível vivermos nessa terra como homem, um novo homem. Ele veio nos mostrar que é possível, porque Ele nunca vai te pedir para ser alguém que você não pode ser. Ele nunca vai pedir para que você tenha algo que você não possa ter. Ele nunca vai dizer para você ser alguém que você não pode ser. E a palavra de Deus diz: ser perfeito. E eu lembro a primeira vez que eu li isso, eu disse: ser perfeito? Como pode ser perfeito? Não existe família perfeita, é verdade ou não é? Sim ou não? Não existe casamento perfeito, não existe filho perfeito, não existe igreja perfeita. E é verdade, meu irmão, se você entende e acredita dessa forma, você está exatamente no lugar certo. Porque quando a palavra nos mostra ser perfeito, Ele não está mostrando da maneira que nós entendemos. Mas quando eu ouvi essa definição, eu falei: é isso, essa é a verdade. Quando o Senhor está dizendo ser perfeito, Ele está dizendo: olha, o que eu quero que você entenda é que você precisa permanecer. Ser perfeito é seja perseverante. Ser perfeito é vá até o fim.
Ser perfeito é não pare. Ser perfeito é, se você cair, levante-se e continua. Ser perfeito é, o seu casamento está destruído, restaure o seu casamento, tente mais uma vez, vai de novo. Ser perfeito é, o seu filho não tem mais esperança, mas é você olhar para ele e dizer: eu creio, Deus vai salvar a vida do meu filho. Ser perfeito é, eu não vou desistir. Ser perfeito é olhar para uma igreja imperfeita como a nossa, olhar e dizer: eu não vou parar, eu não vou desistir, nada mais vai me tirar do caminho, nada mais vai me tirar da presença de Deus. Ser perfeito é, eu vou prosseguir. Se você crê mesmo nisso, aplauda Jesus, por favor. A cada dia você está mais perto de ser quem você deve ser e mais distante de quem você era. É ser perfeito. Cada dia estou mais perto de quem eu devo ser, como marido, como pai, como filho. E cada dia estou mais distante de ser quem eu era. Mas eu caí. Levanta e continua. Mas a igreja me feriu. Levanta e vai de novo. Mas um líder espiritual me constrangeu. Levanta e tenta mais uma vez. Ser perfeito. Gálatas capítulo 1, verso 15 diz assim: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. A palavra do Senhor está nos mostrando algo, e eu quero que você entenda isso nessa tarde. Ele está dizendo: esse Jesus que veio como homem, esse Jesus que agiu como homem, esse Jesus homem, agora Ele se revela em mim. Esse Jesus que é 100% Deus e 100% homem, agora Ele veio e me escolheu. Desde o meu ventre materno, desde o ventre da minha mãe, Ele já tinha olhado para você e dito: é você que eu quero. E não é pelo seu mérito, não é pela sua força, mas é pela graça. E Ele diz: e eu escolhi para me revelar. Meu Deus, o que Deus quer hoje, meu irmão, é se revelar através de você. O que Jesus quer hoje é revelar-se através de você. Talvez nós estamos aqui hoje e nós estamos olhando dizendo: cara, eu queria tanto que o mundo fosse diferente. Deixa eu te dizer algo: a transformação do mundo começa em você. Eu queria tanto que a nossa geração fosse transformada. Deixa eu te dizer, essa transformação começa em você, através de você. Eu queria tanto que fosse diferente a maneira que nós estamos vivendo, uma geração sarada, uma geração curada. Ei, deixa eu te dizer, isso começa em você. Ele quer se revelar em você, através de você. Tudo começa em mim. Isso é espiritualidade. Diga comigo: tudo começa em mim. Diga mais uma vez: tudo começa em mim. Não fique esperando a transformação do seu marido. A transformação começa em você. Não fique esperando a transformação da sua esposa. Essa transformação precisa começar em você. Não fique esperando a transformação do governo, da sociedade, das pessoas. Essa transformação precisa começar em você. Porque Cristo em você é a esperança da glória. Cristo em mim e em você, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança desse mundo. Cristo em nós é a esperança que esse mundo espera. Cristo em nós é a esperança que essas pessoas precisam. Cristo em nós é a esperança da glória de Deus. Se você crê nisso, coloque-se de pé comigo em nome de Jesus.
Levante as suas mãos o mais alto que você puder e comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do Senhor. Aquele que veio como homem, entre nós habitou, e hoje Ele se revela em nós e através de nós. Aquele que veio como homem, entre nós habitou, e hoje Ele escolheu a mim e a você como esperança